em termos globais, a empresa Mestre Click está dedicada quase em exclusividade a uma plataforma de gestão da formação. Ela já está a ser desenvolvida desde há 20 anos a esta parte e, portanto, é algo que nós já conhecemos e que é um mercado com o qual nós estamos claramente, portanto, sincronizados, digamos assim, com todas as dinâmicas relacionadas com a formação. Uh, Em que tipos de formação é que nós controlamos no nosso software? Basicamente, todo o tipo de formação existente no mercado atualmente. Podemos estar a falar de formação financiada. Dentro da formação financiada, temos depois uma panóplia muito vasta de possibilidades, às quais damos uma resposta eficaz a todas elas. Podem ser modular certificadas, podem ser EFAs, portanto, que são cursos de longa duração para adultos, aprendizagens, portanto, também de longa duração, mas numa vertente mais, uma população mais jovem, referenciais adaptados, ou seja, tudo o que tenha a ver com dinâmicas relacionadas, por exemplo, com a deficiência e outro tipo de, portanto, referenciais que não são propriamente referenciais, portanto, genéricos. E outros que eventualmente possam existir. Portanto, temos também a parte da formação autónoma, portanto, e algumas formações a este nível de formações financiadas. Portanto, tudo aquilo que tenha a ver com formações que têm algum tipo de financiamento, elas são perfeitamente encaixáveis na nossa aplicação. Temos também uma resposta muito eficaz às situações de consultoria, ou seja, empresas que trabalham na área da consultoria e que têm um conjunto também de financiamentos, por exemplo, para este fim. Podem ser, por exemplo, programas do Compete, podem ser programas relacionados com mais turismo e outros a nível nacional e, portanto, também damos resposta a este nível, ou seja, controlamos todo o processo de consultoria às empresas de uma forma muito eficaz. Por último, e não menos importante, e portanto aquilo que hoje em dia, inclusivamente, até é mais um foco para muitas das empresas, é a formação não financiada. Como todos sabemos, a formação financiada tem ciclos, esses ciclos muitas vezes depois passam por períodos mais de deserto, digamos assim, em determinadas alturas, e cada vez mais as empresas se socorrem de formação não financiada para tentar mais um negócio possível em que, obviamente, todo o valor financeiro depende de propinas que sejam pagas pelos formandos, ok? Portanto, isto são mais ou menos os tipos de formação que nós abrangemos, que são basicamente todos aqueles que existem no mercado. Ao nível de setores da atuação, só para vocês terem uma ideia onde nós nos posicionamos, tanto pode ser na área da agricultura, onde tem a vertente, por exemplo, de tudo o que tem a ver com a ADGARD e com algumas formações específicas nesta área. Temos a parte das IPSS com os referenciais adaptados, normalmente. Temos empresas propriamente ditas que fazem a sua gestão própria ou algumas delas fazem formação, desculpem, fazem formação para o exterior. Temos também muito a parte de clínicas, medicina dentária e outras. Estamos também posicionados em hospitais, para fazer o controle de formação interna dentro dos hospitais. Na área dos transportes, por exemplo, parcerias que existem com o IMTT, algumas questões relacionadas com situações muito específicas de formação adaptada a este tipo de setor. Temos também na área das ordens profissionais, associações empresariais, portanto, onde a vertente, por exemplo, da consultoria pode estar muito presente, mas também podem estar outras. Segurança privada, que também tem critérios muito específicos para esta área. Portanto, basicamente, tentamos nos enquadrar em tudo aquilo que são setores atuais de formação, portanto, em diferentes âmbitos. Relativamente à nossa plataforma, ela tem aqui três pilares que para nós são muito importantes. É haver uma clara e uma rigorosa gestão pedagógica, uma gestão financeira e, simultaneamente, hoje em dia, portanto, uma situação muito importante é a presença na web para que nós possamos, então, não só gerir-nos a nós enquanto organismo interno, mas conseguirmos posicionar na web de alguma forma para que
todos os intervenientes no processo da formação possam ter algo com o qual possam, digamos assim, comunicar connosco, ok? E, portanto, essa é uma importância também muito forte na nossa área, para que vocês, ao mesmo tempo, também consigam estar e oferecer um serviço na web muito, muito eficaz. Relativamente à questão pedagógica, o que é que nós abrangemos, digamos assim, em termos globais? Primeiro, damos uma resposta muito eficaz àquilo que são as exigências da DGERT. Como todos sabem, a DGERT é o organismo que certifica as empresas de formação e as entidades de formação e, portanto, têm que seguir um conjunto de regras muito específicas nas quais nós temos compatibilidade a 100%. Ou seja, a resposta são de forma eficaz e, portanto, as auditorias que temos tido aos nossos clientes têm-nos dito que, de facto, não tem qualquer constrangimento relacionado com a área da DGERT, ok? Outra situação muito importante também nesta área é, portanto, o trabalho com o SIGO, ou seja, é a produção de certificados no final da formação que permitam integrar com a plataforma SIGO, onde as pessoas têm o passaporte qualifica, digamos assim, com a formação que já obtiveram a nível nacional, ok? Neste âmbito, a nossa plataforma vai permitir gerar ficheiros que permitem construir uma turma inteira dentro do SIGO para evitar que as pessoas andem a colocar os formandos, digamos assim, de forma individualizada. Outra situação muito importante que temos é a integração com o Balcão 2020, ou o chamado CIFS. Portanto, aqui o que nós permitimos é que a pessoa, a partir também do nosso software, extraia um conjunto de documentos que depois permitem a integração dentro deste balcão. Falamos basicamente aqui ao nível pedagógico de três modelos em concreto: formandos, formadores e depois a execução propriamente dos formadores, ok? São os três ficheiros que saem daqui e que estão normalizados para que possam entrar diretamente na plataforma do Balcão 2020. Outra atenção que nós temos muito grande, portanto, no nosso software é um DTP perfeitamente normalizado e adaptado ao cliente. Portanto, nós aqui no nosso software não temos, digamos assim, uma oferta direta de um DTP que seja, portanto, obrigado ou que seja imposto pela MasterClick. Não. Nós o que tentamos sempre fazer é uma aproximação àquilo que é o DTP existente no cliente. E este DTP muitas vezes já está submetido à DGERT, com determinadas características e com as quais está perfeitamente normalizado. Então, nós o que fazemos é adaptar a situação para que vocês possam, vocês próprios, ter o vosso DTP. Isto é possível no nosso software por uma razão muito simples, porque nós baseamos todos os documentos do DTP em Excel e em Word, ou seja, a fonte dos nossos documentos que são produzidos estão efetuados nestes dois ambientes. Estes dois ambientes são efetivamente aqueles ambientes que vocês já usam por frequência. Então, um simples contrato de formação é integrável aqui de forma quase imediata. Portanto, não tem qualquer problema a esse nível. Além disso, o que é que nós também permitimos relativamente ao DTP? É uma organização muito eficaz relativamente a todas as alterações que forem surgindo ao longo do tempo neste mesmo DTP. E então nós fazemos uma gestão de versões devidamente justificadas, portanto, com o DTP que vocês possam ter. Isto vai-vos garantir que não têm que andar preocupados em tirar um documento específico que foi retirado há 2 anos atrás, tinha uma determinada característica e que, entretanto, foi alterado por algum motivo, e, portanto, se eu tirar este documento de há 2 anos, ele sai com aquele formato. E neste momento sairá com um formato eventualmente diferente, ok? Tudo isto está garantido no nosso DTP e na nossa gestão de versões neste tipo de documentos. Além disso, temos o que também? Temos também a nossa gestão documental. O princípio do nosso software, e tal como dizia a apresentação, é mais do que gerir com rigor, é também permitir que nós digitalizemos todos os documentos e que permitimos que
todos os documentos se tornem o mais possível em formato eletrónico para evitar o papel, ok? Infelizmente, a DGERT e o POISE, por exemplo, ainda não nos permite que nós consigamos, digamos assim, evitar o papel na sua totalidade, mas cada vez mais caminhamos para uma situação como esta. E, portanto, a nossa plataforma já está preparada para que toda a gestão documental é feita de forma direta na nossa plataforma e vocês têm garantias que, caso precisem de um documento qualquer, ele estará presente sem que tenha que ser procurado num outro qualquer local. Além da gestão documental, que eu já vos vou mostrar de forma muito rápida como é que nós a fazemos, temos também um sistema integrado com todos os intervenientes na formação. Ou seja, nós temos um único local onde permitimos que armazenar todos os intervenientes na formação de uma forma clara. Então, dá-nos a facilidade de nós, por exemplo, numa associação que tenha sócios, nós termos a possibilidade de registro de sócios, temos também a possibilidade de ter a figura do empregador, que é muito útil para quem trabalha, por exemplo, com empresas e para as quais, por exemplo, quer prestar um serviço de formação e posteriormente quer, por exemplo, fazer um relatório único para apresentar a essa mesma empresa. Tudo isso é perfeitamente possível no nosso ambiente portanto, de entidades onde toda essa informação fica armazenada num único local. Além disso, em termos pedagógicos, também temos depois o sistema de levantamento de necessidades de formação, que é feito normalmente através da nossa página web, que tem a apresentação posterior, mas também permite que vocês possam fazer toda essa gestão, digamos assim, em termos internos. Eu vou passar agora um bocadinho para a aplicação, só para vocês se situarem aqui em algumas questões que estivemos aqui a falar e que podem ser muito importantes. A nossa plataforma ela é subdividida então nas tais duas componentes que eu falei há pouco. Temos a componente web, que é um portal que vai ter uma apresentação posterior e que está ligada a 100% com a aplicação interna, ou seja, não são dois ambientes de programação diferentes, mas isto para quem utiliza não tem qualquer problema, porque tudo aquilo que nós utilizarmos no ambiente interno da nossa aplicação, ela vai ser percepcionada exatamente logo na nossa web, ok? Portanto, não há aqui exportações e importações. Há um ambiente único, onde temos dois interfaces possíveis, porque obviamente eu não posso dizer que o nosso formando que está no exterior terá que instalar uma aplicação e, portanto, por esse motivo é utilizada a vertente web. Então, neste caso em concreto, nós temos o nosso software interno tem uma apresentação, como vocês agora aqui estão a ver, e ele tem exatamente aqui três pilares muito importantes em termos pedagógicos para a gestão da formação. Temos a parte das entidades, que é o tal local onde eu vou poder armazenar toda a informação acerca de todos os intervenientes da formação. Eu vou aqui entrar concretamente numa pessoa, então eu consigo dar papéis a esta pessoa ou a esta empresa para que eu, num único local, registre todo o tipo de informação. Por isso é que eu há pouco estava a dizer que estes tipos de entidade, inclusivamente, são configuráveis para o cliente. Há clientes que pretendem ter um tipo de entidades, outros, então toda essa dinâmica é construída por nós. Aqui é o local, então, onde nós temos a possibilidade de ter armazenada toda a informação acerca de todas as pessoas. E o conjunto de menus que está aqui presente na parte superior diz respeito àquilo que a pessoa é, portanto, vão aparecendo ou não os menus correspondentes. A dinâmica que eu estava a falar relativamente à parte da gestão documental, por exemplo, é aqui que eu posso definir, por exemplo, quais são os documentos que eu quero que façam parte do dossiê de cada tipo de interveniente e o software vai permitir então armazenar toda esta informação a partir daqui e pode ser também feito o upload a partir da página web para que eu registre aqui, por exemplo, o CCP dos nossos formadores, os documentos de identificação do formador e do formando, tudo isso é possível estar aqui completamente integrado. O que é que o nosso software faz, então, quando nós construímos uma ação de formação para que ele faça refletir aquilo que é o DTP associado à ação de formação?
Ele vai conseguir perceber quais são os documentos que esta pessoa tem na sua ficha padrão e vai fazer uma réplica de todos estes documentos que são necessários para aquela ação de formação. Então, nós conseguimos garantir que um simples, por exemplo, documento de identificação que tenha sido alocado a uma ação que decorreu há 2 anos atrás, poderá estar com um documento de identificação válido àquela altura. E neste momento, eu colocando um documento de identificação para substituir o anterior, ele, em próximas ações que possam vir a decorrer, ele vai estar presente o novo documento de identificação e não o antigo. Portanto, toda esta dinâmica é feita de forma automática, sem que o utilizador tenha que fazer qualquer outro tipo de procedimento. E, portanto, aqui nós temos a garantia exata de que temos acesso a todos os documentos e a todo o histórico dos documentos que a pessoa já teve ao longo do tempo, ok? Além disso, o que é que nós temos também aqui? Temos todo o acesso ao histórico daquilo que a pessoa aqui realizou, ao histórico dos tais documentos que eu acabei de referir, ao histórico das comunicações feitas com esta pessoa, porque nós aqui vamos permitir enviar e-mails às pessoas, tanto ao nível desta aplicação como ao nível do PEC Web, e todas as comunicações ficam automaticamente registadas no nosso sistema. Então, em vez de andar a enviar mails, eu assim consigo muito simplesmente chegar aqui e consultar que comunicações é que eu fiz com esta pessoa. As comunicações podem ser por SMS, podem ser por e-mail e podem ser através de newsletters que possam querer integradas dentro do vosso sistema. Além disto, temos também o quê? Temos também um sistema que é o sistema de ERM. O sistema de ERM vai nos permitir armazenar informação acerca das pessoas, tanto na sua ficha como, eventualmente, numa ação de formação, ok? Este ERM vai nos permitir o quê? Então vai nos permitir registar todo o tipo de informações que vocês possam pensar. Podem ser ocorrências, podem ser reclamações, podem ser chamadas que possam ter feito às pessoas. Ou seja, é o local onde vocês podem seccionar depois, através do tipo de ERM, podem seccionar este tipo de informações para que fique armazenada toda a troca de comunicação que é efetuada através deste sistema. Para quem tem a componente de trabalhar com empresas, temos a componente depois dos colaboradores, que nos permitem visualizar todos os colaboradores que esta empresa tem na sua empresa, permite visualizar entre datas qual foi o número de horas de formação que foi dado, permite fazer uma análise ao nível do cumprimento de horas, caso vocês prestem esse serviço às vossas empresas, do número portanto, das horas obrigatórias para formação dentro dessas empresas, e permite então também produzir depois o relatório único para um determinado ano civil, para constar, por exemplo, da IES dessa empresa, ok? Tudo isto é possível fazer-se a partir daqui, ok? Temos também a componente relacionada com uma parte mais financeira, mas que eu vou falar mais daqui a pouco. Além portanto, do conceito de entidade, temos também o nosso conceito de projeto. O projeto é o local onde nós vamos poder criar bolos de formação. É o local onde eu vou poder armazenar um conjunto de formação de um determinado tipo. Então, o nosso utilizador tem autonomia para poder criar os projetos que muito bem entender, ok? E estes projetos vão ser diferenciados de acordo com um conjunto de características muito própria, ok? Então, eu aqui tanto posso ter projetos financiados como não financiados. Os financiados podem ser do organismo que compete, pode ser do POISD, pode ser do Lisboa 2020, pode ser de qualquer outro tipo digamos assim, de financiamento. Isto vai fazer depois refletir um conjunto de características próprias adaptadas de acordo com a característica que tiver o programa propriamente dito que está associado. Ok? Por exemplo, o sistema de rúbricas que estiver alocado para efeitos de pagamentos, por exemplo, e para efeitos de tudo o que é financeiro, tudo isso está automaticamente salvaguardado. Além disso, o que é que nós permitimos também? Permitimos que que vocês possam construir um conjunto de indicadores. Esses indicadores são indicadores que são, muitas vezes, digamos assim, associados ao próprio financiamento, ou então podem ser indicadores próprios que vocês queiram atingir.
Então, estes indicadores são configuráveis pelos nossos utilizadores e, pura e simplesmente, eu só tenho que indicar ao sistema que eu quero monitorizar um indicador, quero definir a meta que eu quero atingir para esse indicador e automaticamente em tempo real eu estarei a ver aqui do lado direito este tipo de acompanhamento daquilo que eu já fiz e daquilo que eu propus fazer para determinado efeito, ok? Além disso, temos também uma componente estatística que depois vai-me dar dados muito concretos relacionados com, digamos assim, tudo aquilo que já aconteceu até ao momento, tanto a nível pedagógico como a nível financeiro, ok? Além disso, como vocês podem observar, a figura dos documentos aqui está presente em tudo quanto é sítio, ou seja, como vos disse, o objetivo é traduzir, digamos assim, em documentos que são elencados, digamos assim, no nosso software e que permitem o armazenamento digital de toda essa informação. Por isso é que vocês aqui têm também documentos, podem aqui colocar a ficha técnica do projeto, podem aqui colocar outro tipo de informações que vocês possam colocar e é transversal a toda a aplicação. Por último, temos a nossa figura principal, que é a figura das ações de formação. As ações de formação são, digamos assim, ocorrências daquilo que nós chamamos os cursos. Os cursos é um catálogo de possíveis ações de formação que eu possa vir a realizar, ok? Por isso é que eu tenho a figura do curso e tenho a figura da ação. Este curso, então, vai-me permitir que eu construa ou elenque um conjunto de possibilidades da formação que eu pretendo ministrar. O facto de eu ter os cursos, o que é que me vai permitir? Primeiro, vai-me permitir que eu, de uma forma muito rápida e muito eficaz, eu consiga transpor isto para a web e consiga apresentar, digamos assim, o catálogo de possibilidades que eu tenho. E é este catálogo que me vai permitir depois fazer o levantamento de necessidades de formação. Para quem trabalha, há várias formas de trabalhar depois a este nível do levantamento de necessidades. Há quem trabalhe sem fazer levantamento, ou seja, ele vai construir, digamos assim, tudo aquilo que vai querer fazer num determinado período de tempo e vai dizer às pessoas para poderem inscrever-se nessas ações de formação, mas há quem trabalhe ao contrário. Há quem disponibilize o catálogo de cursos e depois monitorize quais são as inscrições que têm para cada curso e no momento em que tiver candidatos suficientes para abrir as ações, elas são abertas de acordo com aquilo que já são levantamentos de necessidades de formação, ok? Obviamente que também há o trabalho, digamos assim, de mix. É ter uma oferta propriamente dita já catalogada, mas dar a possibilidade sempre de poder fazer este tal levantamento para eventualmente abrir ações que possam interessar caso os candidatos possam ser suficientes. Então, só para vocês terem uma ideia, eu a partir daqui da parte pedagógica, se eu vier às inscrições, eu entro aqui num ecrã onde eu consigo perceber logo que candidatos é que eu tenho em cada curso, consigo separá-los por local de formação, por exemplo. Toda esta dinâmica é possível. E, obviamente, eu olhando para aqui, consigo perceber se tenho ou não condições para abrir, por exemplo, uma ação de formação. Se eu quiser identificar quem são as pessoas, basta fazer duplo clique e consigo perceber quem são as pessoas que se inscreveram imediatamente neste curso de formação. Ora, continuando então aqui na fase do curso, o que é que nós temos aqui também? Como vos disse, vocês aqui de forma autónoma, sem terem que ter um webmaster, digamos assim, ou alguém que trate a vossa parte da web, vocês de forma autónoma conseguem garantir que este curso está ou não está presente na web. Tão simples como tirar este pisco ou colocá-lo aqui desta forma. Portanto, automaticamente este sistema vai levar para a web, para o catálogo, imediatamente este curso que foi aqui criado, ok? Toda a dinâmica da informação relacionada com este curso também é configurável por vocês diretamente aqui na plataforma. Assim como a imagem de divulgação e tudo isso, é tudo configurado aqui por vocês e automaticamente estará presente, de facto, na web, caso vocês entendam. Além de toda esta dinâmica de colocação na web, o curso também vai nos permitir uma coisa muito importante. Se eu tiver um curso perfeitamente desenhado, com uma determinada característica, e onde eu, por frequência, faço ações de formação, eu, com 2 ou 3 cliques, consigo construir uma ação de formação. Porquê? Toda a informação relacionada com o curso,
quais são os módulos que tem, quais são os conteúdos programáticos, os objetivos, o número de horas de formação. Tudo isso já está devidamente colocado no curso para que depois, de uma forma simples e linear, se construa uma ação de formação quase de forma imediata. Então, para eu construir uma ação de formação, o que é que me fica a faltar? Fica a faltar-me o projeto onde eu quero alocar esta ação de formação e dizer quando é que ela vai começar e quando ela vai terminar, ok? Basicamente, não passa por muito mais além disso. A partir do momento em que eu construo, então, a ação de formação, eu vou ter a possibilidade, então, de construir a turma e construir todo o ambiente que se relaciona com esta ação de formação propriamente dita. Então, para isso, nós temos aqui os módulos que vêm por defeito já do curso, que eventualmente podem ser alteráveis ou não numa ação de formação, porque nós damos a possibilidade de uma ação de formação poder ter alterações relativamente àquilo que está protocolado no curso. Portanto, é possível haver pequenas nuances que são alteradas e com as quais não temos que fazer um segundo curso só por esse motivo, ok? Vamos admitir que, por exemplo, é um curso do Excel não financiado e que por natureza tem 15 horas de formação, mas que eu nesta ação de formação em concreto, como tenho um público um bocadinho mais fraco, eu quero colocar mais horas. Eu posso alocar isso apenas a esta ação e evitar que eu tenha que construir um curso só por esse motivo. É possível fazer desta maneira. Mas a partir daí, o que é que eu tenho? Tenho todo o processo de gestão, digamos assim, de recursos. Ou seja, é o local onde eu vou poder colocar as pessoas alocadas a esta ação de formação, portanto, quem são os meus formandos. É aqui que eu posso colocar toda a dinâmica relacionada com os formadores, ok? E relativamente aos formadores, nós damos a possibilidade de poderem dar um módulo inteiro, partilharem um módulo com outra pessoa. Inclusivamente, podemos tratar de processos de co-docência, ou seja, haver horas concretas em que a pessoa vai poder fazer partilha de sala com outros formadores, que é o caso que está aqui representado nesta linha. Portanto, tudo isso é possível no nosso sistema, ok? Depois de termos feito a execução, ou aliás, desculpem, a afetação de recursos, o que é que nos falta fazer? Falta-nos fazer apenas o cronograma. E o cronograma é o local onde eu vou poder colocar então a informação de quando é que vai decorrer a ação de formação em termos de horário, ok? Isto é muito simples de fazer. Eu basta identificar qual é a tarefa que eu quero executar portanto, em termos de marcação, neste caso, marcação de horas, seleciono a linha que eu quero marcar e automaticamente basta com o rato fazer, digamos assim, a zona que eu quero marcar em termos de cronograma. Reparem que eu aqui do lado direito, e também é um item muito importante, eu faço, além da afetação de recursos aqui relativos a formadores e formandos, eu faço também a alocação ou posso fazer a alocação de recursos, salas de formação, e tudo isto se vai poder traduzir depois em termos um conjunto de cronogramas muito eficiente para que não haja marcações, não haja, digamos assim, sobreposição de informação dentro da plataforma. Tudo isto se constrói na dinâmica relacionada com as ações de formação e, portanto, com as marcações efetuadas no cronograma. Além disso, as nossas ações, elas podem ter particularidades. Elas podem ser totalmente presenciais, elas podem ser exclusivamente à distância, e quando digo exclusivamente à distância, permitimos que as pessoas, colocando uma sala virtual aqui e indicando ao sistema que elas são síncronas, vão automaticamente para o nosso pack web e vão permitir que a pessoa possa interagir diretamente e entrar numa sessão virtual como todos estão habituados. O que é que permite nesta área? Permite então que eu possa controlar efetivamente as entradas e saídas dos formandos e construa as evidências necessárias para efeitos de DGERT ou para efeitos de POIS, ok? A nossa folha de sumários e presenças para esse nível está mais do que auditada por estes players e, portanto, temos garantias que efetivamente ele responde a 100% com aquilo que são as exigências atuais nesta área, ok? Portanto, toda esta dinâmica é construída
de uma forma imediata, sem que o utilizador faça grandes procedimentos. Por exemplo, para eu traduzir isto numa, numa aula síncrona, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu basta vir aqui ao catalogar, faço duplo clique no dia, digo que esta hora é síncrona ou estas horas são síncronas e o sistema do outro lado percebe logo que é uma aula virtual onde eu vou entrar, por exemplo, através de um Zoom, ou através de um Teams, ou através de outra plataforma que eu queira utilizar. Ok? Portanto, e aqui o grande objetivo é fazer com que vocês efetivamente tenham uma única plataforma a responder a tudo aquilo que são as exigências atuais para a formação. Além disso, temos o que também? Relativamente a esta tal comunicação, como vos disse, nós temos resposta para formação à distância, e a formação à distância é uma formação muito particular, é traduzir aquilo que é normalmente a formação presencial, mas num ambiente à distância. E temos também outras soluções, que é uma solução de e-learning por natureza, e o e-learning por natureza é muito mais do que uma formação à distância, é um acompanhamento individualizado do formando, é uma aprendizagem individualizada, e tudo isso nós fazemos através de um sistema que temos de exportação para o Moodle, e com o qual nós vamos permitir que a pessoa também, mais uma vez, de uma forma imediata, através da nossa plataforma, sem ter que se aperceber de onde é que está a fazer, digamos assim, a ação de formação, ele vai passando para o Moodle, ou vai passando para o nosso ambiente, de uma forma completamente linear. Nós integramos com o Moodle a construção das turmas, portanto, a criação dos formandos e dos formadores, e, simultaneamente, portanto, o login dentro do Moodle. Portanto, a pessoa vai poder entrar através do nosso pack web e vai entrar no Moodle sempre que essa ação for desenvolvida no Moodle. Portanto, basta que vocês indiquem aqui o curso que está elencado no Moodle, vão às configurações e fazem exportar para o Moodle quando tiverem a turma efetivamente fechada, e o sistema automaticamente vai fazer esse procedimento por vocês sem terem qualquer outro problema. Além da situação que estamos aqui a falar, há uma situação muito particular que nós também temos aqui integrada de forma natural, que é a parte do sistema de avaliação de reação. O sistema de avaliação de reação vai nos permitir armazenar o conjunto de questionários que têm que ser respondidos pelos vários intervenientes na formação e que vão, então, encaixar depois aqui de uma forma imediata. Inclusivamente, no ano passado, surgiram dados muito concretos que a DGERT pediu acerca da formação existente em cada uma das vossas empresas. Para quem adquire um software como este, vai ter essa resposta de forma imediata. Ou seja, com um simples clique, obtiveram todos os dados pedidos pela DGERT, tanto ao nível da execução, como ao nível das taxas de satisfação, por exemplo, e de um conjunto de perguntas muito concretas relacionadas com esta área. Portanto, o que é que temos também aqui? Temos a componente, então, do nosso DTP, que, como vos disse, ele funciona de uma forma muito eficaz e de uma forma integrada para que vocês tenham todos os documentos integrados aqui no vosso sistema. Então, para cada uma das figuras que vocês têm dentro desta ação de formação, vocês podem eleger o conjunto de documentos que são exigíveis para fazerem parte do processo. Como vos disse, isto, a partir do momento em que está bem configurado, desde que estes documentos sejam, digamos assim, transversais da pessoa, eles podem ser colocados na entidade e eles vão cair aqui de uma forma imediata, sem que o formando tenha que andar a colocar novamente o cartão de cidadão ou todos estes documentos que já são a base dele. Portanto, eles vêm para aqui de forma imediata. Vocês aqui conseguem ter uma monitorização completa dos documentos que têm ou não têm dentro do processo. Portanto, num regime de auditoria, vocês aqui conseguem entrar e visualizar o documento que vos estiverem a pedir naquele instante, ok? Conseguem saber quantos documentos têm de cada pessoa, quantos é que vos faltam, de uma forma completamente imediata. Para garantir que vocês têm o processo fechado, nós alocamos aqui um sistema, porque a alimentação também aqui é feita a partir do pack web, que eu vos vou mostrar agora daqui a pouco, e permite então que essa interação seja feita de forma muito eficaz. Para garantir então que vocês têm o vosso procedimento bem feito e que não têm problemas no DTP
uma vez que o formando poderia lá colocar outro documento que vocês não viram, vocês têm autonomia para bloquear o documento da pessoa. Ou seja, vocês visualizam o documento, ele está correto, então bloqueiam-no para que ele não possa ser alterado e assim têm a certeza que, para efeitos de auditoria, isto possa estar devidamente tratado. Além disso, temos o que também? Temos a parte dos relatórios propriamente ditos. Estes relatórios são o quê? São o conjunto de documentos que fazem parte do vosso DTP, ok? Porque vocês ainda têm muitos documentos que querem colocar, então vai ser construída uma árvore adaptada àquilo que é a vossa exigência em termos de, digamos assim, de DTP, os contratos, as folhas de presenças, listagens de formandos, sei lá, um conjunto variadíssimo de documentos que são aqui colocados e que podem ser retirados a qualquer momento pelo operador, caso entenda que o quer mandar imprimir, ok? Portanto, é esta a forma de organização dos nossos relatórios que vão permitir, então, uma integração completa com, portanto, com o sistema de gestão de documentos que sejam necessários retirar, ok? Caso vocês, por exemplo, pretendam retirar todos os contratos, por exemplo, para uma turma inteira, há um local específico onde vocês podem, de uma só vez, mandar imprimir todos os documentos logo para que possam imprimir e depois mandar, portanto, assinar aos intervenientes. Infelizmente, como eu vos disse, ainda há documentos que vocês são obrigados a ter em papel. Por exemplo, uma folha de presenças numa sessão presencial, daquilo que eu conheço, ainda é obrigatório ser assinada em papel. Relativamente aos contratos, já para quem faz formação não financiada, por exemplo, a DGERT já permite que as pessoas não tenham que imprimir os contratos, podem ser enviados de uma outra forma que não, e portanto a aceitação pode ser uma aceitação através do próprio PEC Web, ok? Mas para outros regimes de situações ainda é possível, aliás, ainda é necessário fazer algum papel. Todo esse papel pode ser produzido a partir daqui. Nesta mesma ação de formação, nós vamos poder fazer o quê? Vamos fazer, depois de termos todo o processo efetuado, vamos poder fazer aqui, por exemplo, o nosso relatório da ação. O nosso relatório da ação, onde vamos poder encaixar aquilo que é o resultado final e aquilo que é um documento que às vezes é um bocadinho complexo de fazer e que eu vou colocar aqui a retirar só para vocês observarem. Este relatório da ação é um relatório que tem 12 páginas. Obviamente que ele pode ser simplificado ou não, de acordo com cada um de vocês, mas isto só para vos dizer que a integração completa dentro do sistema, tanto ao nível da avaliação comportamental, como ao nível da avaliação de conhecimentos, como ao nível da avaliação de reação, vai nos permitir tirar um documento genérico em que toda a informação vai constar nele para que vocês, de uma forma rápida e eficaz, construam então um relatório de uma ação de formação. A este nível, o que é que temos também? Temos relatórios de projetos e temos balanços de atividades. Ou seja, vai permitir então que vocês, de uma forma muito eficaz, construam todo este documento. Reparem que eu, enquanto estava a falar este bocadinho, acabei de gerar este documento com todas estas folhas e que permite logo, de uma forma muito rápida, vocês terem acesso a toda esta informação. Caracterização da ação, quem é que dá o quê enquanto formadoras. Depois aqui uma parte de secção da forma como eu divulguei ou como os candidatos me apareceram. Caracterização por um conjunto de níveis, ao nível etário, ao nível do género, por exemplo, ao nível da situação profissional, ao nível de escolaridade, ok? Aqui depois é ao gosto dos nossos clientes, dados de adesão / execução, ok? Aqui construímos toda esta dinâmica e a pessoa pode ver logo, imediatamente, toda esta informação. Depois temos aqui a parte do aproveitamento ou não das pessoas aos respectivos módulos e taxas de aproveitamento. E depois passamos a uma fase em que, de facto, colocamos aqui um conjunto de questões muito próprias e que uma análise às distâncias que tenha havido dos formandos, por exemplo, tudo isto é refletido aqui neste documento. Que depois, como vos disse, acima deste há o relatório do projeto e acima deste ainda há o balanço de atividades que permite, entre duas datas, ver tudo aquilo que foi feito dentro da organização. Isto termina com, inclusivamente, uma atribuição imediata
de uma avaliação de desempenho ao formador para efeitos depois de um possível documento, por exemplo, para tirar portanto, a formação que ele deu até ao momento, vai também com esta avaliação de desempenho automaticamente tratada. Além disso, e para concluir, faz também uma alusão a possíveis medidas de melhoria a implementar, que são visualizadas aqui de acordo com perguntas abertas que são feitas dentro dos questionários e que podem ter ou não lugar a alguma, portanto, alguma intervenção interna para efeitos de melhoria contínua e todo esse processo devidamente alocado aqui ao sistema. Portanto, este é o documento, digamos assim, que vai permitir esta integração e este final de processo dentro da formação. Pronto, tudo isto já foi elencado aqui durante a minha apresentação. Eu vou passar agora à parte financeira. Ora, relativamente à parte financeira, nós interagimos também com o Balcão 2020, agora na componente financeira. Então, o que é que nós permitimos relativamente a esta componente? Permitimos que as pessoas possam imputar despesas para efeitos de reembolso. A este nível, nós temos automatismos muito interessantes para fazer este tipo de imputações. O primeiro automatismo é relacionado com os formandos. Os formandos, de uma forma imediata, vocês gerem o conjunto de bolsas a pagar a estes formandos e, de uma forma também eficaz e rápida, vão construir e vão colocar as linhas logo de forma imediata no mapa de despesas para esse efeito, ok? Para os formadores, ele vai gerar notas de honorários. Para os formandos, vai permitir também a integração com o banco através dos pagamentos por SEPA, por exemplo. Tudo isso fica integrado no nosso sistema. Para efeitos de formadores, então, ele vai permitir fazer o cálculo das notas de honorários, dependendo da forma como vocês se organizam internamente. Por exemplo, o processo mais normal que nós temos é pagamento. Há dois tipos de pagamentos em concreto. Para curso de curta duração, normalmente as empresas pagam no mês seguinte aquilo que foi concluído no mês anterior. Então ele automaticamente percebe o que é que foi concluído no mês anterior e vai gerar pagamento para todos esses formadores que concluíram no mês anterior. Há outro ambiente, que é um ambiente em que as empresas trabalham com curso de longa duração e pagam, por exemplo, aquilo que os formadores fazem durante um determinado mês, por exemplo. Tudo isso é possível ser configurado através do nosso sistema. E, mais uma vez, portanto, de uma forma muito rápida, eu construo de uma forma, portanto, única todas as notas de honorários para todos os formadores. Posso também pagar por SEPA para todos eles de uma só vez. Tudo isso, ou seja, de uma forma muito rápida. Temos também outro automatismo que é ao nível do pessoal não docente interno. O pessoal não docente interno, nós vamos permitir que as pessoas aloquem o pessoal não docente aos projetos, sob uma determinada percentagem. Então, basta que vocês indiquem depois num fecheiro que nós temos qual é o valor do salário a imputar num determinado mês e ele de uma forma imediata faz logo automaticamente a imputação para todo o pessoal não docente em simultâneo. Para terminar, e portanto, uma vez que o nosso objetivo não é só um repositório digamos assim, de dados, mas sim uma ajuda eficaz a quem está a fazer os processos dentro da formação. E a outra situação que temos também é uma integração com o e-fatura. O que é que nos permite a integração com o e-fatura? Permite que o financeiro, de uma forma rápida e expedita, chegue, portanto, faça o download dos documentos que são de uma forma rápida dos documentos que lhe foram passados num determinado período, ok? E vão ficar, digamos assim, pendentes para serem imputáveis, ok? A este nível, o que é que o financeiro tem a certeza? Tem a certeza que não ficam documentos por colocar, porque muitas vezes recepcionamos às vezes documentos já fora de horas, ou documentos que, pronto, por algum motivo se perderam. Nós aqui temos uma noção exata daquilo que já imputámos e não imputámos, ok? Além disso, temos um sistema de gestão com chaves de imputação e que permitimos então que, de uma forma muito rápida, consigamos, por exemplo, fazer uma chave de imputação para as despesas gerais, uma chave de imputação para um fornecedor em concreto. Permitimos também fazer a alocação
aos nossos fornecedores de contratos públicos que nós tínhamos com eles, para efeitos de, em todos os documentos onde faça referência a esse contrato, fique, portanto, essa informação para efeitos de listagens de despesas pagas. Tudo isso é feito de uma forma completamente natural e imediata. Obviamente que nós permitimos também a imputação de forma individualizada, sempre com o acompanhamento de chaves de imputação, mas temos todos estes automatismos que nos vão permitir então ser muito mais expeditos na fase de imputação. E, portanto, o que acontece aqui é que, no momento em que eu quiser fazer um pedido de reembolso, eu sei claramente o valor que vou pedir, tenho logo imediatamente o fecheiro que posso exportar da listagem de despesas pagas, tenho um conjunto de balancetes muito próprio para eu acompanhar todo o processo e para eu perceber o que é que ainda tenho para imputar ou não relativamente a um projeto. Tudo isso está devidamente integrado. Temos também um processo muito eficiente ao nível da gestão das contas correntes, ok? Como eu há pouco não vos mostrei na parte das entidades, mas há lá um separador próprio, onde eu vou consultar toda a informação de contas correntes relacionadas com a pessoa, posso depois ter toda essa dinâmica construída a este nível. E temos, para finalizar, um processo para quem trabalha mais a área não financiada, que permite, então, uma integração muito interessante ao nível tanto dos pagamentos dos atos de inscrição, como, inclusivamente, a produção de um documento próprio para a faturação. Então, para quem utiliza, por exemplo, formação não financiada, nós temos sistemas em que a pessoa pode fazer no PEC Web todo esse movimento, toda essa dinâmica de inscrição e vai poder, então, fazer um pagamento por referência multibanco, que automaticamente o nosso sistema, logo que é pago, é avisado, e então vocês têm aqui uma dinâmica logo completa e permitem saber que quando vão introduzir a pessoa naquela ação de formação, ela efetivamente já pagou, porque o sistema já me avisou desse próprio pagamento. Para quem quiser uma integração direta ainda com o sistema de faturação, temos um sistema de faturação acoplado, que é o sistema de Moloni, neste caso em concreto, em que a pessoa, além de ter este documento, de terem a certeza que aquela pessoa já pagou a taxa de inscrição, ainda pode produzir o documento e ser enviado por e-mail ao formando, logo com o justificativo do pagamento propriamente dito. Agora vou para a última vertente, que é a vertente web. A vertente web é, de facto, o local privilegiado para vocês, então, terem a vossa ponte para o exterior daquilo que são as informações úteis para, principalmente, o formando, o formador e uma figura muito importante hoje em dia, que é a figura do auditor, que a DGERT ainda não aplicou diretamente, mas que, muito em breve, provavelmente o fará. Há já a figura do auditor no IFP, na DGARD, também já é possível. E o que é esta figura do auditor? É a pessoa que vos vai pedir para fazer uma auditoria de uma ação de formação. Vocês chegam à ação de formação onde ele vos diz que quer fazer auditoria e dão privilégio a uma pessoa que é um auditor externo para esse efeito. Ele vai entrar diretamente no vosso portal com credenciais que vocês lhe enviam e não tem que ir às vossas instalações para fazer auditoria, porque a partir daí eles conseguem perceber tudo aquilo que é dinâmica dentro da web para esse efeito, ok? Na vertente web, o que é que nós temos então? Temos duas componentes, como vos disse, temos a componente mais de divulgação propriamente dita, em que a pessoa vai poder fazer processos de inscrição, por exemplo, em ações de formação, onde eu tenho toda a oferta formativa aqui nos cursos, por exemplo, e toda esta dinâmica é construída diretamente a partir daqui. Tudo o que está aqui, como vos disse, vem da plataforma interna e vem aqui apresentada, portanto, a este nível, desta forma, está bem? Dentro do ambiente interno da formação, nós temos, mediante aquilo que a pessoa for dentro do processo e os papéis que tiver, vai ter duas secções muito importantes para nós. É a secção da secretaria e a secção da formação, do e-formação. Na secção da secretaria é onde a pessoa tem tudo aquilo que a pessoa já fez e tudo aquilo que é suscetível de ser feito num ambiente de secretaria tradicional. É aqui que a pessoa pode alterar o seu perfil de informação, alterar a password, é aqui que pode elencar os documentos que quer que faça upload para a sua ficha de pessoa, digamos assim.
É aqui que eu consigo consultar todo o histórico da pessoa, tudo isso naquilo que é o nosso ambiente de secretaria. Há aqui imensas informações que podem ser aqui colocadas. Mas depois temos um ambiente de formação propriamente dita. E o ambiente de formação propriamente dita vai nos permitir então servir de apoio à componente da formação. E quando digo apoio, isto é, o acompanhamento ou o apoio à formação presencial barra à distância, e vai construir então aqui um conjunto de dinâmicas muito próprias para evitarem cópias, por exemplo, de documentos que vocês queiram partilhar com os vossos formandos. Tudo isso é suscetível de ser feito a partir daqui. Eu vou entrar numa ação de formação em concreto, só para vocês verem, e, portanto, aqui eu vou ter, de uma forma integrada, todo o sistema relacionado com aquilo que é a gestão da formação. Por exemplo, o vosso cronograma que tiveram a desenhar há pouco, portanto, para uma determinada ação de formação, ele vai ser visualizado a partir daqui. Portanto, estou a entrar agora aqui numa ação. Eu tenho aqui um conjunto de menus muito próprios, onde eu vou colocar isto. O menu é desenhado para o nosso cliente. O cliente é que decide o que é que quer ou não quer dentro do seu menu. Mas vocês, só para terem uma ideia muito geral, é aqui que vocês podem colocar documentos em PDF que queiram apresentar aos formandos, objetos do tipo Canvas, do tipo PowerPoints incorporados, Google Slides, MP4s, ou seja, um conjunto variadíssimo de possibilidades para gestão de conteúdos, ou seja, conteúdos que queiram colocar para os vossos formandos poderem colocar, aliás, poderem visualizar. Além disto, temos também o quê? Temos também uma situação muito concreta relativamente à componente das tarefas. As tarefas são aquilo que é vulgarmente conhecido por componentes assíncronas e que, segundo as regras da DGERT e do POISE, elas têm que ter características muito próprias. Elas vão ter que ser desenhadas para cumprimento de horas de formação. E aqui vão permitir então que vocês construam as tarefas para que os formandos as possam realizar. Esta monitorização relativamente às horas de formação e à previsão que é feita pelo formador, porque aquilo que é feito aqui é, se eu identifico que uma tarefa demora 1h30 a fazer, ela, sendo feita pelo formador, vai se traduzir em 1h30 de assiduidade, ok? Isto para efeitos de cumprimento do número de horas de formação, para que possamos depois tirar o certificado à pessoa. Porque só podemos passar um certificado a uma pessoa se cumprir pelo menos 90% da assistência à formação, ok? Então tudo isto fica aqui salvaguardado, é aqui que as pessoas podem depois submeter as suas respostas e toda esta informação é observada de forma imediata. Temos também aqui um regime de tutoria que vai permitir então que vocês façam, que tenham aqui uma possibilidade de ter o equivalente a um WhatsApp, mais uma vez, para evitar que existam outras ferramentas externas para efeitos, para estes efeitos, e que depois, na hora de uma auditoria, vocês não têm a evidência logo clara e imediata. Nós, a partir daqui, conseguimos que a pessoa possa interagir entre o formando e o formador e possam falar entre os dois, e estes registros ficam todos associados à plataforma. E, obviamente, que no ato de uma auditoria vocês não têm que estar preocupados, porque dizem que querem tirar a evidência das tutorias efetuadas e aquilo sai um documento logo com todas as tutorias efetuadas por formando, ok? Tudo isto tem como objetivo, então, mais uma vez, para reforçar a uniformização de tudo e vocês terem todas as respostas de uma forma rápida e eficaz, sem que tenham que andar em múltiplas plataformas para obter a informação de uma forma clara, ok? O sistema de entrega de documentos é aqui que vocês, então, permitem que o vosso formando alimente aquilo que vocês precisam dentro do processo, ok? O vosso formando e o vosso formador, ok? É aqui que vocês fazem isto. E toda esta dinâmica está aqui correlacionada com aquilo que eu vos estive a mostrar há pouco em termos de plataforma interna. Além disso, temos também uma análise aos resultados que eu, de uma forma muito rápida, consigo perceber quem é que fez o quê, quanto tempo é que esteve a fazer portanto, os procedimentos. Tudo isto é visualizado aqui na parte quem é que fez as tarefas, quem é que não fez, quanto tempo é que estiveram em cada uma das sessões online, quanto tempo é que estiveram na totalidade nas sessões online, para evitar que as pessoas não sejam certificadas por falta de comparência, por exemplo. Tudo isto é suscetível de ser visto aqui. Mas qual é a nossa grande vantagem que eu vos vou mostrar agora daqui a pouco?
é que, ao contrário de outras plataformas que obrigam a que nesta vertente tenham que andar numa plataforma web a visualizar o que é que fizeram ou não fizeram, e muitas vezes com um conjunto de informação muito vasta que tem que ser trabalhada para efeitos de evidência, aqui as evidências são automáticas e já vos vou mostrar na plataforma como é que vocês obtêm toda esta informação sem que tenham sequer que vir aqui a este ambiente web. Nesta parte das sessões, e já estamos quase no final, é onde ele vai encaixar aquilo que eu vou ter enquanto sessões de formação. Reparem que ele coloca aqui dois ambientes diferentes. Se forem uma sessão síncrona, ele coloca com este símbolozinho. Se for uma sessão presencial, é assim que coloca, ok? De acordo com as sessões, se ela for online, se eu estivesse aqui nesta hora e neste dia, eu teria aqui automaticamente um ecrã a verde onde a pessoa entrava e fazia a entrada na sessão de forma imediata, ok? Tanto o formador como o formando. Qual é a vantagem que nós temos? No final da sessão de formação, o formador obtém um PDF aqui com o registro de presenças e sumários, ok? E assina digitalmente através da sua chave móvel, coloca aqui como evidência, aqui na secção das evidências, e aloca a ação correspondente, e todas as evidências estão mais uma vez no vosso sistema, sem que tenham que andar a enviar e-mails ou outro tipo de procedimentos para garantir que estão aqui efetivamente todas as informações. E quando digo evidências, as evidências depois são também os planos de sessão, são os sumários, tudo isto está devidamente integrado. Então, para concluir, o que é que acontece? A nossa plataforma, então, aqui está automaticamente ligada, como vos disse, ao nosso ambiente web. Então, o que é que o nosso coordenador vai ter que fazer? Num caso de uma formação à distância, vai servir, entre aspas, de auditor do processo. Então, ele vai chegar aqui à parte das sessões e consegue perceber logo tudo o que está a acontecer em termos de sessões. Consegue saber se o formador já fez o sumário ou não, se já fez o plano de sessão ou não. Consigo depois ter um workflow que permite eu rejeitar o sumário ou rejeitar o plano de sessão, caso vocês entendam. Eu consigo visualizar imediatamente, através da assiduidade, como é que decorreu a assiduidade num determinado dia, quanto tempo é que as pessoas lá estiveram, se houve pessoas que faltaram ou não faltaram, que aparecem logo do lado direito. Tudo isto é aqui que se vê. Não temos que andar noutra plataforma. Portanto, a ferramenta de trabalho do nosso coordenador e do nosso gestor de formação é esta plataforma interna. Além de toda esta dinâmica, ao nível da forma como ocorreram as sessões, temos também o acompanhamento de tudo aquilo que acontece na web. E quando eu digo tudo aquilo que acontece na web, eu vou aqui e consigo perceber, olha, eu quero saber que evidências é que ele lá colocou. Eu vou aqui às evidências e consigo saber que está cá esta evidência. Ou que falta cá uma evidência. Tudo isso é suscetível de ser visto a partir daqui. Eu consigo saber quais foram os conteúdos que lá colocou, visualizá-los, sem que tenha que andar numa plataforma externa para esse efeito, ok? E mais uma vez, por exemplo, aqui, imaginem que está aqui uma auditoria e que querem fazer uma monitorização a uma tarefa, eu basta carregar na tarefa, analiso a tarefa, vejo quem é que respondeu, quando é que submeteu e afins, faço imprimir detalhes da tarefa e aparece-me logo um fecheiro onde tenho o enunciado da tarefa, quem é que respondeu e tudo isso de uma forma muito rápida e eficaz, ok? Portanto, a nossa filosofia aqui é efetivamente vocês, num único ambiente, terem a informação de uma forma muito rápida e muito eficaz, ok? Há um conjunto de integrações muito vasto que nós fazemos, alguns deles eu já falei, outros podem ser consultados também no nosso site e que são para diferentes fins. Mas pronto, é importante que nós, só para terem conhecimento, que nós efetivamente fazemos interações com muitos sistemas atuais e que, portanto, são muito interessantes ao nível da integração. Por exemplo, eu não falei de um que às vezes é muito interessante para quem trabalha muito com a componente presencial, que é a integração com o cartão de cidadão, que a pessoa coloca na ranhura o cartão de cidadão e eu obtenho imediatamente os dados dele para efeitos de preenchimento de ficha. Por exemplo, é tudo muito interessante a esse nível portanto, de integração. Para concluir, o que é que nós temos? Há aqui alguns benefícios que eu gostaria de partilhar convosco e que, portanto, só para vocês terem uma ideia geral e final.
das situações muito importantes é que nós damos a possibilidade de pagamentos mensais. Estes pagamentos mensais vão permitir que a empresa que nos adquire o software, e caso tenha formação financiada, permita imputar os custos de aquisição desta ferramenta diretamente aos projetos financiados. Portanto, isto é uma vantagem porque evita a utilização de recursos próprios para este efeito, então vai beneficiar portanto, a utilização da plataforma em sintonia com este tipo portanto, de imputação do custo da aquisição desta ferramenta. Outra coisa muito importante que nós temos é a possibilidade de utilização desta plataforma sem necessidade de qualquer custo adicional em termos de equipamentos ou de hardware específico que vocês possam ter que fazer dentro das vossas instalações. O nosso software tanto pode funcionar em ambiente dentro das vossas instalações se vocês tiverem recursos próprios, como pode ser utilizado através de servidores próprios que nós temos, que disponibilizamos ao nosso cliente sem custos adicionais e que, sem terem que fazer nenhum investimento, possam utilizar imediatamente o nosso sistema de uma forma eficaz, ok? Outra característica muito importante que nós também adotamos e que também não tem qualquer custo adicional é a adoção do nosso pack web form que eu vos mostrei, com, às vezes, características muito próprias para uma ou duas ou três páginas de componente mais institucional que nós trabalhamos com o nosso cliente e então, muitas vezes, o que é que acontece? O nosso pack web, que tem como objetivo a parte interna de gestão da formação e a parte de divulgação, se vai transformar também, eventualmente, num site institucional para empresas que não tenham essa vertente tão bem trabalhada ao nível da web, ok? Outra situação muito importante é que, de facto, a nossa plataforma, tanto a plataforma interna como a externa, funcionam com ligações via web service. Isto é uma componente um bocadinho mais técnica, mas que o que é que nos permite? Permite que nós tenhamos ou utilizemos o nosso software no local onde nós quisermos. Portanto, não estamos restritos digamos assim, às instalações do cliente. Toda a comunicação é feita via web service, então há garantias que qualquer pessoa, esteja em qualquer local do mundo, consegue aceder ao serviço de uma forma linear, sem ter qualquer constrangimento, ok? Além disso, temos também a filosofia de utilizadores ilimitados. Ou seja, quem adquire o nosso software pode utilizar o sistema de utilizadores que muito bem entender, com as permissões que muito bem lhe quiser dar, sem que tenha qualquer constrangimento a este nível, ok? Portanto, eram algumas das questões que eu queria aqui colocar e que podem ser benéficas para os clientes que possam vir a querer adotar esse sistema, ok? Obrigado.